Olá, seja bem-vindo ao canal da Manufactus. No vídeo de hoje a gente vai aprender esse conjunto de biscoitinhos no tema abelhinha. Então eu vou começar com esse hexágono, né? Eu cortei esse hexágono à mão e nesse biscoito nós vamos utilizar a técnica do wet and wet e do desenho. Então eu fiz o contorno com um glacê mais durinho, depois eu preenchi com um glacê bem fluido, branco, e agora com um glacê fluido amarelo, a gente vai fazer a técnica do wet and wet. Presta atenção, são bolinhas, tá? Eu coloquei bolinhas e agora com o palito no meio da bolinha, eu puxo como se fosse uma gotinha. Limpo o palito. De novo, no meio da bolinha e puxo, limpo o palito. Faz isso com todas as bolinhas amarelas, que essas serão as nossas abelhinhas. Esse biscoito, depois que fizermos isso, ele tem que secar por 24 horas, tá? Deixa ele secar bem, senão a gente não vai conseguir fazer a nossa decoração com a canetinha, senão vai estragar. Essa canetinha que eu estou usando, ela tem duas pontas. Ela tem uma ponta bem fininha e uma ponta mais grossa. É canetinha com corante alimentício, tá? Não é canetinha comprada em papelaria, é canetinha comprada em loja de confeitaria, para artigos de confeitaria. E agora eu vou fazer um contorno dessa gotinha, fazer o ferrão da abelha, as patinhas, a anteninha, as asinhas, uma boquinha para deixar a abelhinha mais bonitinha. E nós vamos fazer isso com todas essas gotinhas que nós preparamos com a técnica do wet and wet, para a gente fazer uma estampa no biscoito, né? Eu vou desenhar na frente dessa estampa do biscoito. Eu quis fazer a abelhinha com uma canetinha marrom porque eu vou desenhar de preto e eu não queria que as cores se misturassem. Agora, para fazer um acabamento, eu com a canetinha mesmo, eu estou fazendo um pontilhado ao redor do biscoito. E agora com a técnica do desenho, tá? Eu não sou boa de fazer lettering, então o que eu fiz? Eu imprimi o nome que eu queria, no caso o nome da aniversariante é Mel. Eu imprimi uma fonte bonita, passei o lápis por trás da fonte, né, desse papel que eu imprimi, e marquei no biscoito. Se você tem dúvida dessas técnicas, tá? Do wet and wet, do desenho, você pode assistir as nossas aulas gratuitas. Tem uma playlist aqui no canal, tá? Que explica passo a passo, detalhado, como fazer o glacê de contorno, o glacê de preenchimento, como colorir, a nossa massa de biscoito amanteigado, tem tudo, tá bom? Clica no link aqui na descrição do vídeo, que tem o link de todas as aulas para você assistir. Hoje a gente está só passando como se você já conhecesse a técnica. Então, eu, com a técnica do desenho, escrevi Mel com um glacê mais durinho, e agora é só levar para secar e o biscoito ficou prontinho. E agora é um outro biscoitinho para completar o conjunto, que é a colmeia. Nesse, a técnica, eu vou fazer direto no biscoito. Eu só intercalo porque eu quero dar a sensação de relevo. Então, eu não quero que os glacês se juntem. Eu estou usando um glacê de mais ou menos 15 segundos, tá bom? Estou fazendo intercalado as dobrinhas da colmeia. Vou levar para secar, não precisa secar muito, é só para criar uma casquinha por cima, para o glacê não juntar. Agora que já está um pouquinho mais seco, a gente já pode colocar a outra parte do glacê nos intervalos, que ele não vai juntar e vai dar a sensação de relevo. E mais uma vez, quando eu terminar de fazer isso, aí sim eu vou levar para secar por 24 horas para poder fazer os detalhes finais do biscoito e a gente não estragar a nossa decoração. Após o biscoito secar por 24 horas, eu estou usando aí de novo uma canetinha, dessa vez preta, também para fins alimentícios, tá? E agora com um pincel bem fininho, número 0, e corante alimentício líquido preto, eu fiz um pontilhado e com glacê de contorno, um glacê mais durinho, eu vou fazer 2 bolinhas em preto e no meio botar uma bolinha amarela e puxar as asinhas da abelha. Bem fácil, né? E agora 5 bolinhas brancas e uma bolinha amarela no meio, fiz florzinhas. Uma forma muito fácil, à mão livre, de fazer esse desenho.
O próximo biscoito também tem a técnica do desenho, para fazer mais um biscoitinho do nosso set de abelhinhas. Então, eu mais uma vez contorno com um glacê mais durinho, preenchimento com um glacê mais fluido, e para a gente fazer o desenho em cima, novamente eu tenho que deixar essa base do biscoito secar por 24 horas, tá? Esse biscoito vai secar bem, vai ficar bem sequinho para a gente poder desenhar em cima. Não sou boa de desenhar à mão livre. Imprimi um número 1, recortei e com a ajuda de um lápis vou desenhar esse número 1 no biscoito. Com um glacê de contorno preto, eu contornei o número 1 e agora com um glacê mais fluido, eu preencho o número 1. E pronto, ele não vai escorrer no desenho, ele vai secar e vai ficar esse número 1 super bonitinho e bem desenhado em cima do biscoito. Você não precisa ter dom para desenhar no biscoito, você precisa saber a técnica. Com o corante preto líquido, eu fiz uns pontilhados e agora, mais uma vez, com o glacê de contorno preto e amarelo e branco, eu estou fazendo aquelas abelhinhas. E o nosso biscoito de número 1 está pronto e fofo. E o último biscoito, que é o mais complexo do nosso set, que é a nossa abelha. Algumas pessoas gostam de fazer esses desenhos de bichinhos ou de personagem direto no biscoito sem fazer a base branca. Também pode, tá? Você pode riscar direto no biscoito e desenhar no biscoito. Eu, Lívia, da Manufactos, eu prefiro fazer a base branca. Eu acho que o acabamento fica melhor, mas não é obrigatório, tá? Então, eu fiz o contorno com um glacê mais durinho, peguei o glacê fluido branco, fiz o preenchimento. Esse aí deu um pouquinho mais de trabalho para tirar as bolhas do biscoito. E depois que eu tirei todas as bolhas do biscoito, eu levei esse biscoito para secar por 24 horas, para a gente poder fazer o desenho da abelhinha em cima do biscoito. O biscoito está bem sequinho, bem durinho. E o meu desenho, olha, eu fiz à mão mesmo, tá? Dessa vez eu nem imprimi na internet. Recortei, vou passar a lápis em cima do biscoito, marcar para que todos os meus biscoitos fiquem iguais, né? Faço a marcação. Você vê que não precisa saber desenhar, você precisa saber a técnica. Eu não sou boa de desenho, não sou boa de lettering e consigo fazer os biscoitos. Então, é técnica e treino. Com o glacê de contorno preto, agora, eu vou contornar todo esse desenho que eu fiz, as listras da abelha, o rostinho da abelha, e vou aproveitar esse glacê mais durinho para já fazer a anteninha da abelha, tá? O começo da anteninha. E vou esperar esse contorno dar uma secada. Não precisa secar 24 horas nesse caso, tá? Espera uma meia horinha, já pode terminar o biscoito. Agora, com um glacê de mais ou menos 20 segundos, eu vou fazer o preenchimento. Vou fazer as bolinhas da antena, vou preencher o rostinho da abelha e vou fazer as listrinhas da abelha. Cuidado na hora que você for fazer as listrinhas da abelha para uma não passar por cima da outra, tá? A gente já fez esse contorno, mantenha o glacê amarelo e preto dentro do contorno que vai ficar um acabamento mais legal. Cuidado para não borrar, faz devagarzinho e com cuidado. E agora, a última parte dessa parte, eu vou pegar um glacê de contorno branco e vou fazer a marcação da onde vai ser a asa da minha abelhinha. E na asa da abelhinha, depois que esse contorno secar, a gente vai usar mais uma vez a técnica do Wet n Wet para fazer o acabamento bem bonitinho na asa da abelhinha. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar esperar esse biscoito dar uma secada. Não precisa também secar 24 horas agora, porque a gente não vai desenhar. É só para o contorno de secar. Vamos pegar agora o glacê fluido branco, bem fluido, tá, gente? E com cuidado para você não passar por cima do contorno branco, porque a gente quer essa marcação. Espalhe esse glacê fluido, aonde está marcada a asinha, e com o glacê amarelo fluido a gente vai fazer bolinhas. Então, ele vai ficar parecendo uma estampa, tá? Sem relevo. Olha, a técnica do Wet n Wet ficou muito fofinha na asa da abelhinha e nós vamos repetir essa técnica do outro lado, tomando cuidado para não passar por cima do contorno e usando o glacê bem fluido e depois usando o glacê fluido amarelo para a gente fazer as bolinhas na técnica do Wet n Wet.
Mais uma vez, se você não conhece a técnica do wet and wet, não conhece a técnica do desenho, não sabe fazer a massa do biscoito, clica aqui na descrição do vídeo que tem o link de todas essas aulas gratuitas aqui no YouTube para você assistir, tá bom? Tá tudo explicadinho. Tem o e-book também, é só você baixar. No link também tem o link do e-book para você baixar e tem tudo isso escrito. O biscoito secou 24 horas e agora nós vamos terminar, fazer os últimos detalhes. Então, com o corante alimentício líquido preto, eu vou fazer os detalhes da boquinha, vou fazer os cílios da abelhinha. Agora com o corante preto, mais ou menos de 20 segundos, tá? É um glacê um pouquinho mais durinho. Eu fiz o olhinho dela de preto, botei 2 bolinhas de branco para fazer o brilho dos olhos e com pó para decoração, não é corante em pó, tá, gente? É pó para decoração, rosa. Eu fiz a marcação da bochechinha. E agora com o glacê de contorno, eu refaço o contorno da asinha e a nossa abelhinha tá pronta. É só ela terminar de secar, agora uma meia hora, ela termina de secar e a gente pode embalar. Eu espero que você tenha gostado do nosso tutorial e eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!